Oiê, vamos falar de travessia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder analisar o último conto dentro do livro O Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, a gente vai analisar o conto, eu vou também dar algumas construções e elementos importantes dessa obra, eu vou ler o começo desse conto e também a gente vai falar sobre o que eu achei desse conto para você poder também continuar seus estudos de literatura. Travessia é um conto até que relativamente ok de tamanho, ele não é tão pequeno quanto a gente já teve do caso de O Cego e também o caso da Borboleta, ou também que a gente teve de O Primeiro Dia, mas nem tão longo quanto a gente tem de A Viagem, Estação Padre Miguel e Sexto. Ele tem uma temática que eu acho que a gente pode analisar aqui, os livros de conto, assim como, por exemplo, a gente tem um exemplo de Sagarana, eles fazem com que a gente talvez tenha uma montagem e uma educação literária para a gente poder chegar finalmente naquele último conto que é talvez o que ele quer expressar finalmente. Eu acho que tem muitos escritores que eles têm uma tendência de fazer algumas construções para poder chegar finalmente no que eles querem falar, como uma mensagem, porque se eles falam com um conto só, falta alguma coisa. Então eu acho que tudo que ele queria construir para poder falar pra gente agora é o que ele chega em falar de travessia. Caso você queira também analisar comigo todas as minhas anotações e ver tudo que eu escrevi a respeito desse conto, você pode analisar aqui nesse link embaixo do vídeo, ou você pode escanear o código QR aqui na tela, por gentileza. O Beto, que vai ser a personagem principal, já começou a tomar bronca do dono do morro, falando que ele não queria mais ver aquele corpo, ele também não queria ver mais o problema, e ele não queria nem processo, e era melhor ele saber onde levar aquele corpo, que senão quem ia pra vala era ele também. A grande situação que a gente tem aqui é que a história começa já desse meio, então a gente vai ter as informações do que acontece anteriormente, porque isso é uma estratégia muito comum de literatura, de trazer a história já no meio e explicar as partes mais importantes para poder fazer com que a gente não gaste tanto tempo. Isso é um recurso que até mesmo é utilizado em Odisseia e Eneida, que são elementos para poder fazer com que a história fique mais rápida e dinâmica. A partir daí a gente tem a informação de que a favela realmente estava mais calma e já fazia mais de 1 ano e meio que o Beto estava participando do tráfico, só que esse era o problema. Como estava num período de muita paz, não tinha como eles provarem o valor que eles tinham. Aí ficava naquela coisa que eles ficavam segurando metralhadora, apontando para coisas invisíveis, e não tinha nenhuma hora para poder provar que eles eram uma parte importante da facção. O que vai acontecer que faz com que ele tenha matado o cara é que ele soltou uma rajada de tiro nele, porque quando ele foi comprar pó, ele fez o símbolo de outra facção. Só que quando ele ficou pensando naquela situação, ele não foi nem dar um esporro nele, nem mandar ele prestar atenção, mas foi matar ele de uma vez. Quando passou a adrenalina e o ódio desse momento, ele até olhou para o corpo que ele tinha soltado um tiro e realmente pensou, que aquilo também era um filho de Deus que também tinha família. Ele ficou pensando que ele entrou na pior situação possível para o tráfico, porque não somente tira-se esse estereótipo de que todo traficante tem muito dinheiro, mas ele mesmo também falou que ele via todo mundo com carro importado e ele estava pagando fiado para poder comprar marmita. Na hora de ele pedir ajuda, ninguém teve que ajudar ele, porque todo mundo ficava pedindo para poder segurar a metralhadora, para poder arranjar droga, para poder pagar o bonitão na festa, só que ele, quando tinha que desovar o corpo, ninguém queria ajudar. Ele também vai pensando em como que ele vai conseguir lidar com o corpo, ele sabia que se fosse de moto não ia dar certo, e de carro era o que ele precisava. Ele vai pensando em toda a situação de como que ele consegue resolver isso, mas com o pensamento certo de que ele ia ser taxado de vacilão do morro. Ele ficava puto com o dono do morro que tentava fazer com que ele tivesse que desovar o corpo em outro lugar. A polícia nem aparecia por ali, dava para ele poder jogar no morro o corpo, e se ele levasse o corpo para outro lugar, era possível que ele fosse parado, mas ele tinha que respeitar a hierarquia de quem mandava por ali. Ele vai arranjar um Chevette muito velho, que era um carro perfeito para ser parado pela polícia. Tava sem documento, com o farol apagado. Ele até pensou em levar pela madrugada, mas aí mesmo que iam parar ele. Ele vai decidir então levar o corpo mais ou menos perto do finalzinho da tarde, e aí ele vai pensando enquanto o corpo estava espremido no porta-mala, qual que era o nome dele e quem que ele era na sociedade. Ele até fica pensando que era até bom que ele nem tivesse mãe, porque ele mesmo também relaciona com a sua própria vida que a mãe, quando ele trocou os cultos pela maconha, sofria muito, mas sofria muito mais ainda porque as pessoas que participavam do culto ficavam fazendo a cabeça dela. E aí ele pensou ainda mais agora que ele ia ser taxado de vacilão do morro e de assassino, que aí sim as pessoas que eram para ficar cuidando da palavra de Deus iam ficar realmente pegando e fazendo a vida dela uma verdadeira desgraça.
Só que o pior aconteceu, porque o Chevette parou e ele tava todo travado de dirigir nervoso e o carro parou em área de milícia. E aí ele ficou vendo que tinha um pessoal do bar, que muito provavelmente tinha algum miliciano ali vigiando ele, e ele ficou pensando como que talvez ele poderia explicar o fato que tinha para poder conseguir ter um corpo no porta-mala. Aparecem 3 caras que estavam no bar para poder ir até em direção do carro e ele já via a silhueta de uma arma na camiseta. E aí ele já começou a pensar na mãe, começou a pensar em Deus, começou a pensar se ele fosse torturado o que ele iria dizer. Ele até tentou pensar, falar que era um viciado que estava ali, porque isso meio que aliviava a situação. Mas o tanto de tiro que tinha no cara mostrava que ele trabalhava com tráfico. Só que no final das contas, os caras foram e ajudaram o carro a pegar no tranco e ele até mesmo pensou que várias das vezes ele também ajudou outras pessoas a conseguir pegar no carro sem sequer perguntar o que tinha acontecido. Ele ficou pensando, pô, eu sou cria do bagulho, mano, eu sou um cara que tá vivendo aqui a vida inteira, e eu vou dar certo, mano, eu não vou ficar taxado de vacilão pra sempre. No lixão ele até ficou pensando o que ele ia fazer com o corpo. Ele já pensou mesmo em colocar fogo, mas ele pensou que era melhor não dar uma de emocionado e só colocar ali. Ele até ficou analisando a situação pra ver se tinha alguém prestando atenção perto dele, mas ele viu que muitas pessoas do que estavam passando por ali não iam prestar atenção. Era até mais perigoso ele tacar fogo porque ia alastrar e pegar fogo em todo mundo, então ele só jogou o corpo e falou que os urubus iam dar conta do recado. Ele vai pensando no que ele poderia fazer, se ele voltava pro plantão ou se não, ele deixava terminar o dia e aí ele voltava no sapatinho como se nada tivesse acontecido. Das duas formas, ele sentia ódio de qualquer jeito. Ele voltou e era como se ele visse o morro pela primeira vez. Ele via com muita clareza todas as crianças brincando por ali, as pessoas no bar, as pessoas conversando. Ele ficava maravilhado com todo aquele lugar que ele era cria e tinha nascido e vivido por ali toda a vida. Só que a vida dele realmente desmoronou quando ele chegou na boca de fumo e todo mundo ficou olhando pra ele e mandou o papo que era pra ele já ir embora, nem se despedir do pessoal e muito menos da mãe, que ali não era lugar de vacilão e gente emocionada. Ele nem disse nada e ele até preferia que quando ele desse as costas que ele tivesse levado um tiro pra morrer, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi andando devagarzinho, indo embora, olhando tudo pela última vez e pensando em tudo que ele participou de festa, as memórias que ele teve de infância e inclusive também pensando que nunca ele teve realmente esse desejo de participar do tráfico. O que ele queria era ser técnico de informática, ele queria ser piloto de avião, ele queria ser jogador de futebol, mas ele viu que realmente nada disso aconteceu. Ele ficava pensando em onde que ele ia dormir com o peito doído de tanto amar aquele lugar e odiar ao mesmo tempo, sabendo que não sabia onde ia dormir, o que ia fazer dali em diante, mas ele sabia que a partir dali tudo ia ser diferente. Então, pra gente poder analisar, talvez esse conto que seja um dos meus favoritos desse livro de contos, vamos analisar aqui o começo dele. Não vou falar 2 vezes que é pra sumir com essa merda desse corpo da minha frente. Papo reto, se alguém der falta desse desgraçado e cair mais um processo nas minhas costas, juro que quem vai pra vala é tu, filho da puta. Agora anda, desaparece, que bandido burro é a pior raça que existe. Ouvir um papo desse do dono do morro é foda, é de fazer qualquer um ficar com o cu na mão. Beto nunca tinha falado com o cara, e a primeira vez é isso, um esporro neurótico na frente de geral da base. Desde que tinha entrado pra boca, nunca tinha dado um tiro, isso já ia pra mais de 1 ano. Desse bagulho, mexia com ele, ficava segurando a porra da metralhadora e não usava nunca. Parecia até que era de enfeite aquela merda. Ficava fingindo que palmeava os becos quando terminava o baile, doidão, apontando pro invisível. Igual a ele, tinha vários desses moleques novos que entraram na boca nessa época em que o morro ficou tranquilo demais, com a polícia bem arregada e os alemãos sem nem pensar em invadir. Não que Beto sentisse vontade de arriscar a vida. Várias vezes ficava sentado na cadeira olhando a metralhadora e a pistola, imaginando como seria do nada aparecesse o Bop aplicando pra cima deles. Um tiro bem dado e a gente já era. Essa é que é a verdade, mas do jeito que as coisas estavam indo, sabia que não ia ganhar moral na firma nunca. Isso deixava ele bolado. Geral tá ligado que bandido se cresce é na hora da trocação, na hora em que ele mostra que tem um sangue frio. Agora tá nesse perrengue de ter que sumir com presunto. Tudo porque o cara, depois de pagar o pó, fez o cumprimento lá da outra facção. Soubesse que ia dar essa merda toda, tinha dado só um couro no cara, ou até deixado passar batido infeliz. Mas não, ele tinha que largar uma rajada no filho da puta. Na hora que soltou os pipocos, meio que já sentiu a merda feita, mas já era tarde. E agora é isso,
pior que olhar pro defunto e já não consegue mais sentir o mesmo ódio. Passou a onda e a adrenalina e o cara voltou a ser filho de Deus e de uma mãe também. Eu acho que esse conto mostra muito a que a gente tem de dualidades, no sentido de que a gente fala que a todo momento a gente vê como que ele olha naquele outro corpo como se fosse também uma representação do que ele está analisando da própria vida. Lógico que aqui a gente não tem nenhuma informação, né, a respeito dessa pessoa que morreu, mas ele fica pensando que ele era filho de Deus, da onde que ele veio, ele isso relaciona também com a mãe dele, também tem essa opressão por cima do dono do morro pelo erro que ele cometeu, e assim como também a gente tem esse sentimento de como que a gente tem esse nervosismo, porque ele precisa resolver o problema a todo momento. Ele acha que as coisas no final vão dar bem, e no final do conto a gente percebe que realmente não deu tão certo assim. Eu acho que é uma coisa de perceber como a gente tem esse outro lado de pessoas que a gente tem sempre essa visão de que a gente olha para a periferia como se fosse ela o problema e as pessoas que vêm de lá também como se fossem um problema. Em vez de pensar que são seres humanos, são pessoas. Nós também cometemos erros, nós também fazemos péssimas decisões. Eu acho que é uma coisa de a gente perceber o outro lado do ser humano que fica tão apagado porque a gente tem tanto ódio de representações. Alguns elementos literários são muito interessantes da gente analisar, como inicialmente que eu já falei, que é do In Media Res, que é essa narração no meio. Eu acho que isso fica muito legal de poder fazer com que a gente encurte uma história e vá ao ponto principal. É um recurso utilizado em muitas epopeias. Aqui a gente tem mais essa relação do que ele vai lembrando com o corpo para poder trazer um pouco da sua história, falando como que ele tem a relação com a mãe, como que ele teve a relação com a facção e também até mesmo do que vai acontecer para o futuro. Por outro lado, a gente também tem um elemento de anedota. Se a gente for parar para pensar, a gente vê aqui que não só a gente tem esse estereótipo do bandido e também da rapidez, mas o Beto é um bandido burro, assim, ele é um bandido burro e duro, que inclusive é uma descrição que aparece por conta do narrador em terceira pessoa. Então a gente tira para um outro ponto que é a pessoa que não consegue fazer os crimes, a pessoa que não é treinada. Então dessa forma que a gente tem de que o Beto é um cara que não tá preparado, que ele tá vivendo num período de paz e que, inclusive, nem pra ele poder fazer as coisas que ele deveria fazer, ele consegue fazer. Ele arranja um carro quebrado, no que ele arranja o carro quebrado, ele para na frente de uma milícia, ele já fica com o cu cagando achando que vai dar errado, e na verdade os caras vão lá e ajudam ele. É tudo uma coisa meio humorística. Alguns outros pontos também são importantes nas construções que a gente tem aqui dentro da obra, como que a gente tem, por exemplo, do outro lado do tráfico. Eu acho que a gente sempre analisa com essa parte de ter vilão, de ter as pessoas que corrompem a sociedade e que também a gente tem com que faz com que fica financiando, mas receber também dessas outras pessoas que acham no tráfico a única forma de conseguir ter um trabalho, porque não só eles moram muito distante da onde eles podem sequer achar um outro tipo de serviço, como também às vezes não tem opção. E aí que fica a grande problemática, porque a gente tem com que eles não tenham outra opção senão aquilo, e a gente acha que é como se toda vez a gente sempre tem uma opção, sendo que na verdade não. E por fim, eu acho que uma das maiores coisas que pode permear o livro inteiro de todos os contos, que é o desconforto, é essa desorganização e esse desajuste. O nome O Sol na Cabeça é como se a gente tivesse a todo momento esse desconforto, como se a gente tivesse esse holofote sendo culpado por alguma coisa. A gente vai desde as crianças, que elas estão tentando se inserir, serem aprovadas pelas outras, os adolescentes, que eles têm esse ódio, essa vontade de viver, mas que eles são limitados por alguma coisa que não conseguem compreender, e os adultos que acabam pagando pelas consequências de coisas que eles não têm poder e que têm que obedecer sempre de forma silenciosa, que eu acho que tudo fica aqui encapsulado em Travessia. Eu acho até interessante como a gente tem esse título, né, sem ser como A Travessia. Todos os outros contos a gente tem como O Caso o Caso da Borboleta, A Viagem, O Cego. A gente tem esse artigo definindo que é uma coisa. E é muito interessante como a gente tem esse de Travessia, como parecendo que a gente pode trocar alguns elementos e vira a história de muitas pessoas. Seja a pessoa mudando de cidade, seja a pessoa que ela decidiu sair de um relacionamento, ou ela decidiu sair de um trabalho, ou decidiu sair de uma escola. Essa história toda parece que tem uma estrutura que a gente pode mudar alguns elementos e fica parecendo com muitas histórias de vida que talvez até mesmo de você que leu essa história. Eu acho que é tão importante a gente analisar como a gente tem essa humanização por parte do que a gente tem pelo Beto, por nossa parte, como a gente pode ver também no que a gente tem a representação da violência em Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, porque a Auri Caroline
Pereira da Silva. Analisar essa história é também perceber que até mesmo o próprio narrador faz um trabalho de humanização, de perceber que nós temos alguns tipos de outros narradores ao longo da obra que são ou se não vítimas da violência, ou se não que elas estão participando ativamente da violência, ou se não que temos um narrador em terceira pessoa afastado para a gente poder fazer essa conexão da violência, como por exemplo a gente teve em Rolezinho, aparece depois em Espiral, e aí agora então com esse exemplo com Travessia. É analisar que mesmo que a gente tenha do vocabulário que conecta o personagem com o narrador e a gente, faz com que a gente vire cúmplice também do Beto. Ele a todo momento está explicando para a gente poder entender todo o cenário. Não é que ele escolheu o tráfico porque ele acha legal ou porque ele acha rentável. Não, ele mesmo caiu nessas piadas e caiu nessa história de que realmente seria uma coisa boa. É algo de que a gente vê ele não só como que a gente tem uma pessoa que é suscetível a erros, mas como o sistema de que a gente tem de tráficos é um sistema que tem que ser seguido a regra e é uma forma muito severa. Então perceber aqui que a gente tem essa conexão sendo feita de como que a gente tem para poder entender que o narrador, ele não quer que você chegue no final para ter a simpatia, mas ele é o ponto de chegada para a gente poder analisar esses personagens. A todo momento nós temos como a análise do narrador e as histórias que temos aqui em O Sol na Cabeça, não é que o narrador quer que você, já no começo da história, já tenha o preconceito formado, mas ao longo daqui que a gente começa a história que temos o ponto de partida para poder a gente conseguir analisar a personagem e entender ela, sem que a gente precise já começar com um tipo de preconceito. Bom, e o que eu achei do conto? Assim como eu falei pra vocês, eu realmente não fiz uma lista do que eu acharia dos meus 3 contos principais dentro do que tem de O Sol na Cabeça, mas eu muito provavelmente, eu diria que esse é um conto que deveria ser lido por todas as pessoas se elas tiverem que escolher um dos contos de O Sol na Cabeça. Eu acho que é um conto que encapsula tudo que quer ser escrito e tudo que quer ser falado pelo Giovanni Martins. Logicamente que eu muito distante de mim de dizer que talvez ele queria chegar como esse resultado final, mas é perceptível como que ele coloca vários assuntos ao mesmo tempo. Fala do tráfico, de ser morador, de ser avaliado por outras pessoas, como por exemplo da família, das pessoas no culto, assim como da milícia, e também dessa susceptibilidade de ser suscetível a erros, de também de cometer esses erros, de querer ser melhor, de querer uma vida melhor. A todo momento Beto quer uma vida melhor. Eu acho que essa coisa mais humana de qualquer pessoa que é. Quero ter uma vida melhor, eu quero melhorar, eu não quero viver sempre na mesma situação, mas de que é realmente muito difícil fazer isso. Então eu acho que é uma história muito bonita, muito bem feita, mas eu acho que ela vem como resultado de outros contos. É como, por exemplo, a gente analisar muitas histórias que ficam que nem, por exemplo, trilogias de filme, como, por exemplo, acho que o exemplo máximo disso é a gente falar de Vingadores Ultimato, que são 10 anos de produção de filme para chegar no momento catártico. Eu acho que isso também é que a gente vê também, por exemplo, em muitos livros. É a gente chegar no momento, tipo, na segunda obra ou terceira obra que fica tão catártico chegar naquilo. Porque a gente realmente precisa de um tempo para respirar, para poder digerir e chegar naquilo e realmente ficar muito feliz com o que aconteceu. Então eu acho que, muito provavelmente, eu diria que esse é um conto para ser escolhido, para ser lido, mas faltaria muito a leitura dos outros contos para chegar nesse final tão bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, a minha análise do conto Travessia, o conto final do livro O Sol na Cabeça. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu gostaria de perguntar a respeito desse livro ou desse conto, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E assim como eu falei pra você, eu tenho também a playlist com todos os outros contos que eu falei a respeito desse livro de O Sol na Cabeça. Está exatamente aqui, para você poder dar uma olhada e poder estudar também todos os outros contos presentes desse livro. Ou se não, o que você talvez queira estar sabendo mais é quais perguntas seriam possíveis a respeito desse livro para você poder estudar. E tem aqui um vídeo que eu falo de 5 perguntas possíveis desse livro, tentando juntar as temáticas que tem a respeito de todos os contos, mas sem eu me focar exatamente em um conto e fazer 5 perguntas possíveis. Mais à frente, a minha intenção é fazer com 5 perguntas possíveis de cada conto, mas aí esse aqui vai ser especificamente do livro completo. Já ficamos por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!